No Rio, um policial do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, matou hoje um homem por engano. Por engano no Andaraí, deverá ser indiciado por homicídio doloso quando há intenção de matar. Hélio Ribeiro, de 47 anos, estava no terraço de casa, numa vila no bairro do Andaraí, zona norte do Rio, usando uma furadeira. O policial confundiu um homem que estava na laje de casa e matou um trabalhador. No coração do Morro do Andaraí, uma tragédia abalou a comunidade no ano de 2010. Hélio Ribeiro, um morador local, foi fatalmente confundido durante uma ação policial do BOP. Policiais do BOP que ocupam o Morro do Borel, na Tijuca, faziam uma operação à procura de traficantes que estariam escondidos no Morro do Andaraí, perto da casa onde morava Hélio Ribeiro. Enquanto fixava uma lona com uma furadeira no terraço de sua casa, parecida com essa. A ferramenta foi confundida com uma arma. Ribeiro foi erroneamente identificado como uma ameaça armada. Este equívoco resultou em um disparo fatal. O incidente gerou discussões acaloradas sobre segurança pública e ações policiais em áreas de risco. Eu lembro que isso aí foi em torno de 2010, justamente quando eu estava estudando Direito Penal na faculdade. Foi um caso muito noticiado, né? Porque é absolutamente atípico, apesar de ser comum essa questão da violência urbana no Rio de Janeiro, invasão de favela, né? Pelos policiais, esse drama nosso de todos os dias, que acaba vitimando, infelizmente, muita gente que não tem envolvimento nenhum, né, com a criminalidade. Mas nesse caso em especial, além de ter vitimado alguém que era inocente, acabou se elucidando ali que o assassinato tinha sido dado por um fortuito, né? Na verdade, por uma coincidência daquelas que a gente olha e fica sem entender. Isso aconteceu em maio de 2010. Um mês antes, o BOP fez uma operação no Morro do São Carlos e existia um alvo específico, um traficante muito violento. Após o cerco na residência desse marginal, ele sobe na laje com uma AK-47, se eu não me engano, e tenta neutralizar a nossa equipe. Atinge a perna, o pé especificamente do nosso capitão Maia. Inclusive, ele perdeu os dedos do pé. Isso no BOP, ele serve como estudo de casos. Qualquer operação que a gente vá fazer e acontece algo, ou de positivo ou de negativo, vira um estudo de casos. Para quê? Para que na próxima a gente não cometa algum erro que cometeu nessa. E chegamos à conclusão que qualquer operação nossa que tivéssemos que cercar um local onde tivesse meliante, antes de qualquer coisa, eu tenho que tomar um ponto alto, ver pelo menos a parte de cima dessa laje, para que não houvesse o que aconteceu com o capitão. Eu já conhecia bem aquele morro. Eu, sendo morador dali, eu morei naquela região do Grajaú, Tijuca e Andaraí durante a minha infância toda. Ali, exatamente na vila, foi preso, nessa casa que a gente tinha como alvo, 2 assassinos de um policial civil da divisão antissequestro. O André, um excelente policial. Então, quando a gente recebeu a informação no Morro do Andaraí, que na casa específica, na vila específica, estariam dormindo 2 gerentes do tráfico de drogas, falei, é a mesma casa e a mesma vila. Então, vamos atentos. Eu falei com a minha equipe, porque foi nessa mesma casa que foi preso os marginais que mataram o policial da antissequestro, da divisão antissequestro. Nós fizemos um briefing antes de incursionar no Andaraí e nós lembramos da situação do capitão Maia. Nesse caso, a acusação se pautou no próprio relato, na assunção de culpa do acusado, que foi o policial do BOP. Ele admitiu, já num primeiro momento, que ele efetuou o disparo contra a vítima. E a denúncia não precisou de uma grande complexidade, porque o próprio acusado narrou o fato, o que simplificou bastante o trabalho do Ministério Público. Aí veio o mundo desabou na minha cabeça naquele momento, né?
Aí eu tenho uma lealdade com a minha unidade, eu tenho uma lealdade com o Estado. Eu sou um policial muito respeitado dentro, tenho uma liderança dentro do BOPE. O subtenente Dias, que era o comandante de operações, veio até a mim, eu já estava um pouco abalado, não estava conseguindo raciocinar em cima de nada. Eu falei, meu Deus, eu tirei a vida do inocente. Eu vou na delegacia e vou assumir tudo. O cabo Leonardo Albarello, que atirou e matou o fiscal de supermercado, está afastado das ruas enquanto durar o processo penal. Por ter se apresentado espontaneamente à delegacia, vai responder em liberdade pelo crime de homicídio doloso, quando há intenção de matar. E eu fui depois saber, posteriori, que a vítima se tratava de um conhecido meu. Porque eu sou cria dali. Eu fui criado no Grajaú e na Tijuca. O seu Hélio era meu conhecido. Eu, quando era adolescente, um dos meus primeiros empregos como garoto foi numa loteria esportiva ali, que tinha no Largo do Verdão, no Grajaú. E ele ia lá com a esposa dele, a Dona Célia, amiga de infância do meu irmão mais velho, a esposa dele. Quer dizer, todo mundo conhecido. Eu falava com ele, com o casal, sempre. Porque a gente era dali, morava na mesma região. Isso que me afetou mais. Falei, essa tragédia, essa fatalidade foi acontecer com uma pessoa que eu conheci, que eu praticamente fui criado ali, né? Quando o acusado procura as autoridades para confessar, a própria atitude, ele já traz as circunstâncias do crime. Essa primeira confissão, ela se dá em sede policial. No momento que o Ministério Público atua, que vai oferecer a denúncia, ele já consegue caracterizar, colocar tanto a ação quanto o suspeito, que aí já deixa mais de ser suspeito, já que ele é confesso, é bem arredondado ali na denúncia, Fica bem mais difícil uma atuação da defesa, por exemplo, nesses casos. Se o agente confessa, já que aquilo facilita muito o grau de convicção na formação da sua culpa, apesar de não poder ser a única prova, mas já que ele confessou, o que gera inclusive uma maior paz social de saber que a gente está punindo quem efetivamente tem envolvimento, a lei garante uma diminuição de pena, como estímulo, obviamente, é um estímulo para a confissão. E por outro lado, isso também gera consequência a partir do próprio grau de convicção, de convencimento dos agentes que estão envolvidos. A postura do agente após o crime diz muito sobre o seu envolvimento ou não com o crime. Pode dizer muito. Furadeira e submetralhadora são bem diferentes. Mas, na opinião deste perito, de longe, a aparência dos dois objetos pode confundir. A equipe do Domingo Espetacular convidou o perito Mauro Ricard para fazer um teste, simulando a distância que o policial estava de Hélio e os objetos que aparecem no caso. Com a confissão, ainda assim, o trabalho vai para a polícia por motivo de perícia, eles periciaram as evidências e também para confirmar o fato, Como se trata aqui de uma ação policial, por exemplo, outros policiais, outras armas poderiam ter sido cogitadas, na circunstância do crime, e outras pessoas podem ser ouvidas já em sede policial. Porque se não há a confirmação da autoria e dessa materialidade, o inquérito ele pode ser arquivado antes de virar uma ação penal. Uma primeira premissa muito importante do direito penal é a chamada responsabilização subjetiva. O que é isso? É todo o tempo no direito penal, e esse é o papel do advogado de defesa, na maioria das vezes, de buscar esmiuçar essa questão, e também do juiz, de atribuir a devida responsabilidade. A gente tem a seguinte preocupação de entender, na perspectiva do autor do fato, do agente, qual era a sua intenção. Então tem um elemento anímico, subjetivo, interno da alma daquela pessoa, que obviamente por conta disso já é um elemento mais difícil de ser conhecido, esmiuçado, Ele é quase insindicável na maioria das vezes. O agente, obviamente, ele vai olhar para o mundo e vai pensar, o que eu quero fazer? Só que nessa interação entre o sujeito e o mundo, a realidade, ele pode perceber mal a realidade. Ele pode errar. E aí vem o tema do erro no direito penal, O erro a gente chamava erros de fato como um todo, O agente compreende mal a realidade. E aí temos dois tipos de erro. Esse erro ele pode se dar, primeiro, em relação a um elemento do tipo, o tipo é o crime, como trazido, Ele pode entender
mal um elemento fático ali que mudaria, que não seria um crime na visão dele. Imagina que vem, o agente olha e tem alguém padecendo, que ainda não morreu, mas ele imagina que aquela pessoa está morta. E ele dá um tiro naquela pessoa. O que ele quis cometer, possivelmente, era uma destruição de cadáver, um vilipêndio de cadáver. Ele quis dar um tiro num cadáver, mas eventualmente, se aquela pessoa ainda estava viva, o que ele fez foi matar alguém. Então ele vai responder pelo que ele acreditava estar fazendo. É claro que vai variar. Tem erros de tipos que são vencíveis. Que o agente, se tivesse empreendido ali com maior diligência, ele poderia saber que na verdade não era aquilo. Poderia ter conferido. E tem erros de tipo que são invencíveis, que realmente ele não tinha condições de compreender aquela realidade de maneira acertada. Então tudo isso vai gerar consequências penais. A defesa do policial Leonardo Albarello enfrentou a árdua tarefa de explicar um trágico equívoco. A estratégia usada pela defesa foi principalmente na tese que não é tão comum de, a gente diz, colar, né, no judiciário. O juiz acatar esse erro não é tão recorrente. Essa tese do erro de tipo, ela costuma não colar porque ela costuma não estar presente. Simples assim. O que a gente vê na faculdade? O exemplo de erro de tipo da faculdade é o seguinte: fulano foi caçar na floresta. O seu desafeto, querendo dar um susto, botou uma roupa de urso e foi dar um susto no caçador. O caçador atirou achando que era um urso, mas descobre que era o seu inimigo. Esse é o exemplo dos manuais, o matador de urso. Acontece que eu não sei em que floresta do Brasil que temos caça e quem é que consegue botar uma roupa de urso peluda com 40 graus. Então ele não cola porque é um caso caricatural mesmo. É que esse exemplo aqui é um caso real de erro de tipo. É claro que vai ser uma tese que vai ser pouco estatisticamente acolhida, porque ela está pouco presente. Né? Em geral, a gente sabe o que está fazendo. Vai discutir qual foi sua intenção, quais foram os motivos, né? Se estava presente um ou outro meio de praticar aquele crime. Esse é o dia a dia de uma vara criminal. Agora, não compreender o que está fazendo, fulano estava lá vendendo drogas, vendendo cocaína. Ele vai lá, não sabia que era cocaína, achei que fosse açúcar. É uma coisa que é esdrúxula e caricatural, sabe, para a maioria dos nossos crimes. Normalmente, nós trabalhamos com as teses principais e as teses subsidiárias, né? Nesse caso, uma das teses que o advogado usou, por exemplo, foi da legítima defesa de terceiro. Se eu vejo alguém cometendo o crime na iminência de cometer um crime contra terceiro, eu ajo na proteção desse terceiro. Então, ele, por ser policial mais ainda, porque ele estava numa posição, conforme relata, né, o caso, ele estava numa posição de contenção, de cobertura da equipe dele. Parte do grupo estava avançando e ele mais um policial estavam na retaguarda fazendo essa cobertura da localização para que o outro grupo pudesse avançar em segurança. O seu movimento, o perigo na região, os confrontos iminentes que estavam acontecendo levaram a esse disparo, que resultou neste erro. O porta-voz do BOPE na época, capitão Ivan Blas, relatou que o policial estava psicologicamente transtornado. O próprio Blas lamentou profundamente o ocorrido, ressaltando a carreira ilibada do policial e caracterizando o evento como infeliz. Na época, assim, eu fiz um tratamento psicológico na época de mais ou menos um mês, né? Que eu não estava bem. Trabalhei na equipe de instrução, né? Fui dar instrução para os novos caveiras dos cursos, um período pequeno também, só para fazer espairecer um pouco a cabeça, né? Porque isso parece que vira uma página, né? Eu tive que continuar na minha luta. E você ser condecorado com menções honrosas, medalhas e outras coisas, publicação em boletim, isso aí vai te fazendo virar uma página, vai te transformando, né, numa pessoa normal, porque eu fiquei muito tempo ruim, muito mal. Pelo menos assim, fui em 2010, até 2012, eu tava com isso na cabeça, forte, isso batia na minha cabeça. Porque você pensa, como é que estão os filhos desse cara? Eu conheci os filhos dele pequenininhos. Quando ele andava ali pelo Grajaú. Eu continuei na luta, eu continuei guerreando e guerreio até hoje. Hoje sou chefe de patrulha, subcomandante de uma equipe do BOPE.
A defesa argumentou que a ação de Albarello foi um reflexo de seu treinamento e das circunstâncias da operação. Em áreas de alto risco, como o Morro do Andaraí, a linha entre a percepção de segurança e ameaça é extremamente tênue. O ambiente volátil e imprevisível em que operam as forças especiais, como o BOPE, frequentemente exige decisões rápidas em situações de vida ou morte. E aí a tese dessa legítima defesa, ela não era a tese principal, porque a tese de erro, né, já que ele cometeu de fato a ação, ele deu o tiro e porque ele confundiu, era mais forte. Mas a gente sempre coloca teses subsidiárias e a gente tenta até antever uma hipótese do juiz não acolher as nossas teses principais, né? A gente costuma dizer que caso não se entenda pelo erro, que seja considerada a culpa, por exemplo, para tirar ele do dolo, né, que agrava a pena. Sempre tem as teses que a gente chama mais fracas, que são as teses subsidiárias. Nós temos alguns tipos de erro na doutrina e no Código Penal. No caso dele foi o erro contra a circunstância, né? Ele viu um risco que na verdade não existia, porque se tratava de uma furadeira e não de uma arma. Artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então esse artigo ele vai trazer a previsão do erro de tipo em relação a discriminantes, né? As chamadas discriminantes putativas. Putativas porque são falsas. Na verdade, não estava presente a legítima defesa, mas se imaginava que estivesse. O legislador vai excepcionar que não tem isenção de pena, ou seja, vai ser punido quando o erro deriva de culpa, ou seja, quando o agente colaborou em alguma medida. Por quê? Por imprudência, por negligência, por imperícia. Ele poderia, se tivesse agido perfeitamente, ter evitado. E o fato for punível como crime culposo. Se fosse um caso de erro aqui por culpa do agente, vamos imaginar que o policial não seguiu o protocolo da polícia e deu um tiro ali assodadamente. Ele responderia por homicídio culposo. Mas não foi nem esse o caso. O caso foi de completa isenção de pena mesmo. De perto, as diferenças são visíveis. Mas para esse policial especialista em armas, a uma distância de 40 metros pode causar confusão. Não tem como avaliar no tempo que nós somos obrigados a avaliar. O tempo é muito curto. Mas tem fração de segundos para decidir se essa arma é arma ou não. E aí, o disparo tem que ser em um ponto letal. Nós não trabalhamos com armas com miras óticas. Nossas miras são mira aberta, tá certo? Quem sabe, daqui para frente, a gente até consiga armas com um aparelho de pontaria melhor, que a gente consiga avaliar a ameaça a uma distância um pouco maior, com mais precisão. Então foi muito difícil para mim. Eu tive que tomar a decisão, tomei a decisão dentro de um protocolo. Aquela vila ali já tem um histórico. Aquela casa já tinha um histórico. Ali foram presos marginais que mataram um policial da Polícia Civil. No momento, eu estava aproximadamente, segundo até a perícia, né, que está nos autos, a 38 metros de distância, que foi esse ponto que eu achei para visualizar a laje dos marginais. A minha equipe estava embaixo, tentando ali, oralmente, negociar, falou algumas coisas, quem tiver aí sai, vocês estão cercados, coisas desse tipo. Nesse momento, exatamente nesse momento, que a gente ia começar ou uma entrada tática na casa dos meliantes, ou ia começar uma suposta negociação caso ele estivesse ali dentro, surge o seu Hélio, né? Com a máquina de furar em cima da minha equipe. Você, com o tempo, o que é aquilo na mão daquele cara? Deixa eu chegar mais perto, chama alguém com a luneta, com um aparelho óptico no fuzil, olha lá, vê se é uma arma. Isso tudo eu faço com o tempo, mas com a minha equipe embaixo dele, impossível. Impossível. Minha equipe embaixo dele eu tenho 1,2 segundos. Eu fiz um tiro instintivo de 38 metros e acertei ele. Na minha cabeça, como a casa já tinha um histórico, aquilo poderia ser um marginal que estivesse na contenção dessa casa. Então, tem 2 gerentes da boca de fumo na casa, então um soldado dele está na casa da frente tomando conta. Isso tudo vem na sua mente em 1 segundo. 2 segundos é complicado.
A cobertura da mídia em relação a crimes, ela nunca é favorável. Seja para apoiar, seja para prejudicar qualquer das partes do caso. Além disso, eles chegam com algum atraso, mesmo para uma cobertura. Então, eles trazem convicções jornalísticas baseadas em impressões pessoais, né? Por mais que se alegue uma imparcialidade, é impossível, porque você tem que chegar a uma conclusão para divulgar uma notícia. E quando vem a mídia e faz uma simulação e bota no jornal e replica, o juiz, ele tá contido na sociedade. Ele tem acesso à mídia, ele tem uma própria pressão social para que atenda aos anseios da sociedade. E a mídia, muitas das vezes, ela vai ser um pouco panfletária, né? Além de parcial, por interesses próprios. Interesse no sentido de ganhar audiência mesmo, né? Noticiar, envolver as pessoas. É normal, é absolutamente normal. E o segundo ponto é, os jurados não motivam as suas decisões. Um juiz, um desembargador, um ministro tem que explicar por que entendeu que temos elementos suficientes para condenar. Por que aquela prova não pode valer mais do que a outra. No júri, vigora a íntima convicção. Então o jurado tem que responder sim ou não, simples assim. Por quê? Ninguém sabe. Inclusive é um argumento de defesa para os próprios jurados poderem julgar livremente. Não vão ter que se justificar. E não vai se saber se julgar num sentido ou no outro, porque dos 7, quando se abre o 4º voto suficiente para condenar pela maioria, para de abrir os demais para justamente não saber qual foi o placar final. Então são aspectos que a Constituição traz para a segurança dos jurados. Agora, a partir do momento que um jurado vai votar vindo do povo, já tendo eventualmente tido contato com aquela realidade, e 2, sem precisar justificar, é uma receita para que realmente esses casos mais midiáticos já cheguem, vamos dizer assim, condenados muitas das vezes. E é o que a gente percebe. É muito difícil que haja uma absolvição no tribunal do júri. Muito difícil. Muitas das vezes pode ser que haja efetivamente um envolvimento e razão para condenar, mas outras vezes porque simplesmente ninguém concebe uma absolvição após anos e anos e anos de conhecimento daquele caso e uma grande expectativa da sociedade pela punição, né? Domingo espetacular foi a casa da vítima, o local do crime. A viúva que testemunhou a morte do marido é quem recebe a nossa equipe. Na verdade, se a gente olhasse qual caso merece uma reconstituição, possivelmente a gente responderia que todos, né? Por quê? Porque é uma prova que traz o juiz, o promotor, a defesa, para o próprio ambiente onde aconteceu o crime. E nada melhor do que trazer o julgador e as partes para onde efetivamente aconteceu o crime. Porque muitas das vezes a gente tem condenações com base na frieza, com base na incompreensão do julgador sobre a realidade daqueles sujeitos, não entender eventualmente como era o local do crime. Isso faz toda a diferença na nossa imaginação. Até porque quando você pega a denúncia e normalmente você pega a defesa, cada uma tá narrando de um ponto de vista, um da acusação da defesa. Então, as circunstâncias aí são contraditórias. Um narra uma circunstância, o outro normalmente narra outra circunstância. As perícias são feitas normalmente tentando chegar o mais perto da circunstância real que de fato aconteceu. Durante 1 hora, peritos e agentes da Polícia Civil analisaram a versão das testemunhas. Quem fez a reconstituição da Polícia Civil ficou no ponto que eu fiz o disparo, colocou a máquina lá, colocou a mesma samambaia que estava como pano de fundo atrás onde eu atingi o seu Hélio. Fez toda a reconstituição no mesmo horário. O sol estava do meu lado direito, praticamente mais ou menos em cima da varanda dele, a direção do sol, né? Então eu recebi esse reflexo do sol forte também. O meu amigo visualizou o que eu visualizei, que ele deu o alerta. Ele falou: porra, o Barelo, ele vai pegar a equipe. Ele falou isso. Quer dizer, se tivessem os 600 mil policiais que tem no nosso país ali, no meu lugar, todos iriam imaginar o que eu imaginei, o que eu vi. A gente eventualmente vai julgar um crime. Ah, o fulano atirou na porta de casa. A gente pensa na nossa porta de casa, que possivelmente não tem nada a ver com o local onde efetivamente aconteceu o crime. Então, a reconstituição seria sempre bem-vinda, né? Uma inspeção judicial, a ida do juiz ao local do crime. Agora, isso é inviável de acontecer todas as vezes. Não é o que acontece corriqueiramente. Mas foi importante nesse caso, até porque nesse caso teria essa discussão específica da posição do policial, o ângulo do policial, a visão do policial, quanto o sol teria
influenciada na sua visão. Com a reconstituição, algumas dúvidas levantadas em depoimentos podem ser respondidas. Entre elas, se a vítima que estava lá naquele terraço conseguia escutar o policial, onde estava aquele policial civil, gritar para ele largar a arma. É importantíssimo que o advogado tenha uma visão dos pormenores que ele precisa destacar na petição para que o juiz se atente, né, a isso. O papel do advogado em defesa do seu cliente é justamente facilitar essa percepção do juiz, essas especificidades, esses mínimos detalhes, faz com que uma coisa que poderia passar sem ser percebida seja destacada. E se a gente está discutindo quanto à percepção da realidade do agente por conta do erro de tipo, é claro que ver as circunstâncias concretas de percepção da realidade do agente, isso é muito importante. Nesse caso em específico, né, como a tese principal se tratou de um erro, o advogado, ele fez o papel de conseguir colocar todo mundo que participou da instrução criminal no lugar do cliente dele, né? Das pessoas pensarem, se eu estivesse ali, será que eu também não confundiria? Se eu desconfiasse de ser uma arma, será que eu também não atiraria? Uma vizinha de Hélio e testemunha do caso, Fátima Pinho, relata que ele, ao perceber a presença dos policiais, comentou com sua esposa a possibilidade de ser confundido com um homem armado. Subiu na escada e ainda brincou comigo assim, ainda falou assim, só falta eles acharem que eu tô com uma arma na mão. E começou a furar a madeira. Isso se tornou mais fácil com a utilização do próprio relato da testemunha, que era esposa da vítima. A realidade é que na compreensão daquele policial, ele não estava assassinando uma pessoa, ele estava agindo em legítima defesa contra um suposto criminoso. Muito bem, isso é o que aconteceu. Aí a pergunta que vem para o judiciário responder é: essa atuação dele é justificável? De fato tem razões para ele não responder? Ou ele poderia ter chegado à conclusão verdadeira? Essa que foi a dinâmica desse processo, em última análise, que é um processo que nem chegou ao término. O juiz percebeu isso acertadamente no início do processo. Então, o advogado aqui, eu destaco esse ponto, que ele conseguiu vencer todos esses empecilhos e usar tudo em favor do policial, encerrando o caso até antes do previsto numa absolvição sumária. Inclusive, depoimento da própria esposa da vítima, que disse que naquela dinâmica, eles próprios teriam se preocupado de haver uma confusão. Então era algo que, primeiro, era muito verossímil, e segundo, nas circunstâncias, e aí vem até elementos ali de luminosidade, da dinâmica do fato, que o juiz muito bem apreciou. A sombra que a planta poderia ter feito, a altura da planta para a altura da vítima, para a altura de onde o policial estava, já que ele estava embaixo e o rapaz estava numa laje. Mas só o fato de eu ter sido uma legítima defesa putativa em defesa de terceiros, a minha intenção era neutralizar uma ameaça que na minha cabeça era uma ameaça, né? Então isso foi o suficiente para o operador de direito, o mundo jurídico, me absolver. Naquela dinâmica ali, realmente todo esse conjunto de realidade somada tirava a possibilidade do policial ter agido de maneira diferente, ter evitado esse crime. Então não foi um crime. Dois fatos preponderantes para eu ter feito esse disparo. O caso do capitão no São Carlos, que perdeu os dedos do pé com um tiro de fuzil, e a casa vizinha da casa do seu Hélio, que já tinha um histórico ali. Esses dois fatos juntos foram determinantes para eu ter feito aquele disparo. Eu tô contando agora e ninguém sabe. Nem o juiz sabia disso. A compreensão dele da realidade era exatamente de que ele estava agindo em legítima defesa. Não foi só uma tese defensiva, foi algo que praticamente todos os sujeitos do processo concordaram. E a gente está diante disso, acaba sendo uma grande tragédia, mas é uma tragédia que não vai receber uma reprimenda do direito penal. Quer dizer, então, que a família da vítima tem que suportar esse drama eterno sem nenhuma outra solução? Não, o Estado vai dar outras soluções. Pode ter uma compensação a título de indenização por uma responsabilidade
civil da administração pública, foi um agente público que cometeu. Enfim, acaba que o direito penal, como a última esfera de solução da sociedade, nesse caso não vai ter vez, não vai ter incidência, o que, apesar da lamentação que a gente pode ter em relação à grande tragédia que foi, né, é justo em última análise, porque na perspectiva daquela responsabilidade subjetiva daquele agente, era impossível que ele tivesse evitado esse crime. Essa que foi a conclusão do juiz.